para ganhar tempo, peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 em diante. Eu acredito que o telão também vai nos ajudar. Eu vou então estar lendo para ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1 em diante. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Quando todos os filhos de Israel viram descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se sobre seus rostos no pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 bois, 120.000 ovelhas, e assim consagraram a casa de Deus, o rei e todo o povo. Versículo 6. Os sacerdotes desempenhavam seu ministério, também os levitas glorificavam o Senhor com os instrumentos de música que o rei Davi fizera para louvar ao Senhor, executando os cânticos compostos por Davi, porque sua misericórdia dura para sempre. Do mesmo modo, os sacerdotes tocavam as trombetas diante dele, e todo Israel estava em pé. Salomão consagrou a parte interior do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto havia oferecido ali os holocaustos e a gordura das ofertas de paz, porque no altar de bronze que Salomão fizera, não poderiam caber os holocaustos, as ofertas e as gorduras. Então Salomão fez festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, vinda da entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia fizeram uma assembleia solene, porque havia feito a consagração do altar em 7 dias, e havia celebrado a festa solene por 7 dias. E no 23º dia do 7º mês, mandou o povo para suas tendas, alegres e de corações alegres, pelos benefícios que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a seu povo de Israel. Acabou assim Salomão a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que Salomão se propôs a fazer na casa do Senhor e em sua própria casa, prosperamente o efetuou. O Senhor apareceu à noite a Salomão, dizendo-lhe: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus para que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos devoradores que consumam a terra, ou se enviar a pestilência entre meu povo, se meu povo, sobre o qual o meu nome é invocado, humilhar-se, orar e buscar-me a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração neste lugar. Feche seus olhos. Senhor amado, Pai querido, eis aqui a tua palavra, a leitura da tua palavra. Deus, peço, Senhor amado, mais uma vez, ao subir nessa tribuna, que não seja eu falar, mas que apenas seja um instrumento usado em tuas mãos. Teu povo, Senhor, quer escutar a sua voz, a sua palavra somente. Por isso, usa minha vida e serei usado por ti. Abra os ouvidos espirituais da tua igreja, é o que peço a ti e te agradeço em nome de Jesus. Acredito que todos conheçam essa palavra, a construção do templo de Salomão. Sabem também que havia um desejo no coração de Davi para fazer o templo. Também todos nós sabemos que Davi não fez o templo por causa das suas mãos ensanguentadas pela guerra. Então, Salomão, ele teve esta alegria, esta oportunidade de então fazer o templo de Salomão. E em 1 Reis fala um pouco sobre a construção do templo, os utensílios, o que era usado, ouros e tantas outras coisas. Mas em Crônicas vai falar de algo um pouco a mais do que o templo físico. A história vai dizer que
Salomão, ele se preocupa muito com a estética do espaço físico, mas também diz a história que um dos conselheiros de Davi vai até Salomão e fala a Salomão: o que importa para Deus não é o espaço físico, não é aquilo apalpável, o que importa para Deus é a adoração. Então, a história diz que Salomão, preocupado com a adoração, manda chamar os levitas, os sacerdotes, manda encontrar os melhores sacrifícios para que então pudesse dar o melhor para Deus, não apenas o espaço físico, mas aquilo que Deus de fato receberia, e que se cumprisse o que diz a palavra, que Deus iria encontrar verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, a Bíblia vai dizer que quando Salomão começa a orar, quando os levitas começam a adorar ao Senhor, a glorificar o Senhor com seus cânticos, quando os sacerdotes começam também a adorar o Senhor, aquele local, a glória de Deus invade aquele espaço, ao ponto de os sacerdotes, aqueles que estavam também do lado de fora, não conseguiam entrar, tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Quando, há muito tempo atrás, ainda criança, eu me lembro que eu ia com a minha mãe naquelas igrejas bem no interior, e a Assembleia de Deus, e a gente via as pessoas ali, a gente fala, no meio assembleiano, fala muito caindo no poder, e depois que eu vim para a Nova Vida, eu sempre olhei aquilo ali com um pouco de estranheza, não que isso foi me ensinado, e ficava sempre aquela ideia de que aquela pessoa não está pura, ou seja, não é Deus que está fazendo aquela pessoa cair, porque Deus não derruba ninguém. Essa era a lógica que eu tinha, a ideia que eu tinha, mas ler esse texto, eu observei que quando a glória de Deus invade um lugar, a presença de Deus é tamanha que ninguém consegue ficar de pé. Eu me lembro que na vigília, uma das vigílias que estive, uma jovem saiu desse lugar, se eu não me engano, 2 ou 3 dias, sentindo a presença de Deus, falando em línguas estranhas, ao ponto de os pais ligar para a pastora para saber o que estava acontecendo, que eles não estavam aqui na vigília, e não sabia como agir daquela forma. Quando alguém dá vazão, quando alguém abre o coração, quando alguém abre o templo do Espírito, o templo do Senhor, que é a sua vida, e o Espírito habita, coisas grandiosas acontecem. Mas a história vai dizer que o templo, aquele templo, estava cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, e desde o início aqui do culto foi cantado louvores exaltando a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Qual seria a canção entoada naquele lugar, no templo ali? Talvez seria: só tu és santo, só tu és santo. Talvez seria essa canção, mas o importante saber é que havia ali a adoração. Deus só pôde se manifestar naquele lugar porque houve adoração, houve coração contrito. E é isso que Deus espera nos dias de hoje. Muitos de nós estamos preocupados com a estética de um lugar. Muitas igrejas aí fora estão preocupadas com a estética, e que não é errado isso, mas como está a adoração? Como está a minha entrega? Como está o meu coração? O que eu tenho entregado àquele que é digno de receber toda a glória, toda a adoração? E Deus recebeu, a Bíblia vai dizer em Crônicas, nesse mesmo texto, que Deus recebeu a adoração de Salomão e de todo o povo. Deus se alegrou, vai dizer que Deus esteve naquele lugar,
Deus quebrou o protocolo, ele não ficou lá em cima, mas diz que ele veio numa nuvem para receber a adoração que havia naquele lugar. Tamanho é o desejo de Deus de receber de seus filhos, do seu povo, adoração. Mas o texto vai seguindo e vai dizer, Deus fala para Salomão e o povo, se meu povo que se chama pelo meu nome. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se eu não continuar, eu posso pregar aqui, se meu povo que se chama pelo meu nome, me clamar, Deus derrama as bênçãos sem medida. Deus abre a porta de emprego. Deus vai curar, Deus vai fazer tantas outras coisas. Mas o texto vai dizer que a seguinte coisa, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, tem um porém. Se eu me humilhar, ou seja, o que é se humilhar? É você reconhecer que você não é nada. Quem manda na sua vida é Deus. É eu reconhecer que não sou eu que prego, se a presença do Altíssimo estiver sobre minha vida. É eu reconhecer que as minhas línguas não é nada, se Deus não estiver habitando dentro de mim. É eu reconhecer que eu não curo, que eu não liberto em nome de Jesus, se a presença do Altíssimo não se manifestar dentro de mim. E o recado que eu tenho para você nesse dia, nessa noite, não se esconda atrás dos dons. Não se esconda atrás da pregação, não se esconda atrás das curas, não se esconda atrás das línguas estranhas, porque o que diz que você é de Deus, o que vai dizer que você está cheio de Deus, é os frutos que estão dentro de você. Não é as minhas línguas estranhas, não é os meus dons, mas o fruto do Espírito, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, vai dizer que tem Deus dentro de mim, que o Espírito Santo habita dentro de mim, que eu não faço nada sem que Ele se manifeste. Isso é se humilhar, é reconhecer que você não é nada sem a presença dEle, que você não pode nada sem a presença dEle, que você é pobre, ou seja, necessitado na sua totalidade de Deus, da ação divina. Esse é o primeiro ponto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, reconhecer que sou pecador, é você reconhecer que você precisa do perdão de Deus. E outro ponto ele vai dizer, se orar. Então, no momento que eu reconheço, eu preciso ter uma vida de oração. Porque o levante e ande deixou de acontecer. Por que a cura deixou de acontecer? Porque as portas não se abrem mais como antes. Porque não temos orado como antes. Não temos clamado como antes. Não temos gemidos como antes. Não temos nos consagrado como antes, jejuado como antes. E parece então que o céu está de bronze, mas não. Precisamos entender que a oração é o combustível do cristão. Assim como um carro não anda sem o combustível, sem a gasolina, o GNV, o álcool, as bênçãos do Senhor, elas não se apresentam a você se elas não forem provocadas através da oração. Você quer que seu esposo volte para a presença do Senhor? Como está o seu joelho? Está com calo? Calejado de tanto orar?
Como está o seu semblante? Tem chorado na presença de Deus para que seus filhos voltem? É a oração que movimenta a mão de Deus, entende isso? É a oração que movimenta, que faz o mar se abrir sobre a sua vida. Essa é a principal senha que você tem que levar para 2025. O que eu não orei, eu vou orar em 2025 mais e mais. Eu não vou cerrar meus lábios. Eu não vou parar de orar pela minha casa, pela minha família, pela minha vida espiritual. A oração. E o terceiro ponto, buscar a minha face. Entende que você precisa reconhecer que você é limitado, que você depende de Deus, que você não é nada sem a presença dEle dentro de você, e que você precisa orar e também buscar a face dEle. E buscar a face do Senhor não se limita num culto de terça-feira, no CR quinta-feira ou no domingo. Buscar a face do Senhor é em todo tempo. Buscar a face do Senhor não se limita quando tudo vai bem apenas, mas quando tudo vai mal também. É isso que Paulo fala. É isso que Deus conforta a Paulo quando ele reclama: Senhor, esse espinho da carne, ele diz, a minha graça te basta. As suas limitações, as suas fraquezas, não podem impedir o seu clamor de chegar aos céus. 2025 vem, mas que eu seja um verdadeiro adorador, que saia de mim um clamor verdadeiro, que Deus possa ver em mim alguém que teme a palavra dEle, se converter dos seus maus caminhos. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí ele vai dizer embaixo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, para que Deus perdoe os seus pecados. Talvez o homem não te perdoou. Talvez seu filho não te perdoou, seu esposo. Mas existe alguém nessa noite que perdoou os seus pecados no Calvário, quando enviou o seu filho, Jesus. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, qual o caminho que eu tenho andado? Qual o caminho que eu tenho escolhido para trilhar? Entenda que esta palavra que Deus fala a Salomão não é para católico, não é para espírita, não. Ele está falando para o povo dele, o povo que diz, não, eu sou cristão, não, eu sou evangélico, não, eu vou aos cultos, quinta, terça, domingo, segunda, é para esses que Deus está falando. Você que se diz cristão e não perdoa, você que se diz cristão, mas não tem temor a Deus, você que se diz cristão, mas não me adora em espírito e em verdade, não tem verdade no seu coração, é a esse que Deus está falando. Deus não está falando para o mundo. O pastor Miguel, ele trouxe uma mensagem de manhã e falou da arca, aqueles que estão dentro da arca e os que estão fora da arca, mas existe aqueles também que estão com um pé na arca e um pé fora da arca, que não sabe o que quer. Mas Deus nos chama nessa noite e diz, se vocês ouvir a minha palavra, eu ouvirei dos altos céus. Olha o que ele diz, perdoarei os seus pecados. Não importa quem não te perdoou na trajetória da sua caminhada,
O que importa é saber que Deus perdoa pecados. O que importa é o que você fez no passado, Ele jogou no mar do esquecimento. Não há mais condenação sobre a sua vida. Ninguém pode lembrar da sua trajetória lá atrás e te condenar, porque o perdão de Cristo te alcançou. O amor incondicional de Deus te encontrou. Vai dizer em João 3,16, o amor incondicional se manifestando, que Deus amou o mundo na sua totalidade. Amor incondicional. E o que significa amor incondicional? Independente de você querer ou não, Deus, Ele entregou a vida do seu Filho Jesus por você. Ele entregou a vida de Cristo por você. Esse amor incondicional. E talvez, abra comigo em Ageu, capítulo 2. E talvez você diga para mim, talvez você diz para mim, pastor, há muito tempo eu iniciei na caminhada, eu tinha o vigor, aquela chama do primeiro amor, eu orava por revelação, eu tinha a presença de Deus, mas na minha trajetória eu caí, na minha trajetória eu pequei, na minha trajetória algo aconteceu que eu não tenho conseguido mais receber a presença de Deus. O que diz em Ageu? No 7º mês, aos 21 dias, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Seal, tio, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa em sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada diante dos vossos olhos? Pois agora Zorobabel tem ânimo, diz o Senhor, tem ânimo, tu também, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e recebe ânimo todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, assim meu espírito estará no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações e virar desejado de todas as nações, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória da última casa, desta casa, será maior que a primeira. Ou seja, o povo não estava mais com força, com ânimo. Eles achavam que a glória lá de Salomão lá atrás, eles não tinham como fazer um templo da magnitude da época de Salomão. Então eles estavam desanimados. Talvez é isso que passa nas nossas mentes nos dias de hoje. Eu não consigo mais ser um crente fervoroso como antes. Eu não consigo mais impor as mãos nas pessoas e ser curado como antes. Eu não recebo mais a visitação de Deus na minha vida como antes. Mas o que Deus está falando para Ageu é o seguinte: se anime, se fortaleça no Senhor, creia na palavra que eu tenho deixado a vós, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O poder que era sobre a sua vida, se você crê nos dias de hoje, será muito mais. A palavra de Deus está dizendo, querido, não é as minhas palavras. Se você buscar mais da face do Senhor,
se você se arrepender dos seus maus caminhos, assim como eu, se eu buscar a face do Senhor, orar ao Senhor, ter uma vida de oração, não me importa o início da minha trajetória, porque Deus vai fazer de mim muito mais. Eu vou muito mais além, na medida que eu buscar a face do Senhor. O que eu preciso buscar para 2025 não é aplausos. O que eu preciso buscar para 2025, a primeira coisa que você tem que colocar na lista de 2025 é: Senhor, eu quero mais da tua face. Senhor, eu quero mais do teu poder. Senhor, eu quero mais da experiência contigo. Como Davi falou: Senhor, não afaste de mim a sua presença. Não afaste de mim, Senhor, a manifestação do teu poder. Eu falei isso um tempo atrás, que certa feita um menino, dentro de uma igreja, ele era um jovem de Deus, bom leitor da palavra, um estudioso da palavra, e o pastor, ao ver a preocupação, ao ver a intensidade do que ele estudava, e chamou ele ao corpo diaconal, e ele falou: não quero. Mas, irmão João, não entendo, porque você se dedica, você não falta um culto, você não quer um cargo de diácono na igreja. Não quero. Tá bom, então eu vou conversar com os outros pastores e vou te chamar para o ministério pastoral, porque você se dedica, antes de chegar, você já está aqui com os joelhos dobrados, orando, você estuda. Eu vou conversar com os pastores, fazer uma reunião e vou te chamar para o ministério pastoral. Ele: não quero. E o pastor, já sem saber o que falar para ele, pergunta: então o que você quer? Você é um homem de Deus, você ora, você busca, você estuda a palavra, você não quer pregar, o que você quer? E aquele jovem, ele chega para aquele pastor e fala: eu quero Deus. Você tem Deus, pastor? Eu quero Deus. Eu quero mais de Deus. Eu não quero cargo, eu não quero microfone, eu quero o poder de Deus manifestado na minha vida. Eu quero mais de Deus. É isso que precisamos pedir nesses dias. Não cargos, não casa, não cura, mas a presença do Altíssimo sobre as nossas vidas. Quando Paulo fala das armaduras, e no final ele vai dizer: depois de ter colocado todas as armaduras, ficais firme, permanecei firme, porque tamanho é a fúria do adversário para te tirar da presença de Deus. Ele tem lutado dia e noite, como um leão feroz. Ele está à espreita, esperando a oportunidade certa para te tragar, para acabar com o teu ministério, para acabar com a tua família, para acabar com a sua vida com Deus. E o maior templo não é o de São Paulo, lá do Bispo Macedo. O maior templo é dentro de nós. Ele habita dentro de você, querido. E nós não temos conhecimento, ou não queremos, não temos interesse em conhecer essa verdade, que Ele habita dentro de nós, Ele mora dentro de nós. É o que o Salmo diz, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará.
Ou seja, Deus habita dentro de você. E só nele você encontra descanso. E as canções entoadas aqui nessa noite, foi reportada a adoração a Deus. Não sei se você reparou, não sei se você estava aqui, mas os louvores foi nessa batida. Ou seja, qual tem sido a nossa canção? Qual tem sido Qual tem sido a nossa canção ao Senhor? Na sua reunião de Natal, quem faltou na reunião de Natal? Será que isso foi apenas abraços? Será que foi apenas lembrança daquele que está longe, talvez? E quem vai com você para 2025? Você vai sozinho? Encarar 365 dias da sua vida sem a presença do Altíssimo dentro de você? Sem que Ele governe a sua vida? Sem que Ele diga para você, não vai para a direita, eu quero você na esquerda, não vai para a esquerda, eu quero você na direita, não ande, permaneça parado aonde eu te coloquei. Qual é a voz que você vai escutar em 2025? A voz do seu eu? Da sua mente? Ou a voz daquele que habita dentro de você? A voz daquele que diz para você sim, perdoa. Daquele que diz para você, aguenta mais um pouco, que eu tenho intercedido com gemidos inexprimíveis pela sua causa, pelos seus familiares, pelos seus. É essa voz que você vai ouvir? Ou você vai continuar lutando com a força dos seus braços? Ou você vai dando passos errantes? Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, querido. O primeiro ponto, Ele quer ouvir dos altos céus a sua oração. Ele quer sarar, perdoar os seus pecados. Ele quer sarar a sua terra. Ou seja, Ele quer sarar o seu coração. Ele quer sarar a sua mente. Olha o quantos pensamentos que você contraiu nesses 365 dias. Olha quantas setas você recebeu na sua mente em todo esse ano. Mas Deus te trouxe aqui para sarar a sua mente. Ele diz, eu sararei a sua terra. Eu sararei o seu coração. Eu sararei a sua mente. Satanás, ele não tem poder mais sobre a sua mente, porque dentro dela habita o Espírito de Deus. Você precisa ter isso como verdade na sua vida. Para você passar os 365 dias da sua vida. Pastor, o senhor está dizendo que se eu orar ao Senhor, se eu me humilhar diante de Deus, se eu buscar a face do Senhor, se eu me converter dos meus maus caminhos, o Senhor está dizendo que eu não vou passar por lutas mais? Que eu não vou passar por provações? Que eu não vou ser traído? Nada disso. Teremos de aflição. O que eu estou dizendo é que se você passar por todas essas lutas, e Deus estiver habitando dentro de você,
você não irá retroceder na sua caminhada com Deus. Você não vai olhar para o tamanho do gigante, mas vai olhar o tamanho do Deus, que tem poder para derrotar o gigante na sua vida. O principal, querido, para que tudo isso que foi pregado, que foi anunciado a você, a mim, a nossas vidas nos dias de hoje, precisamos desses 3 pontos. Se humilhar, reconhecer que somos dependentes de forma total de Deus. Precisamos orar ao Senhor, uma vida de oração. A Bíblia tem repletos homens que tiveram vidas de oração. Tantos homens que não foi devorado por leões, que não tiveram o seu ministério quebrado, estraçalhado, porque tinham uma vida de oração. Então, Deus nos convida a ter uma vida de oração. Deus nos convida a nos converter a cada dia, e você vai me dizer, mas pastor, eu tenho 25 anos de conversão. Não, querido. A todo dia. É por isso que temos aqui o CR, Celebrando Recuperação, que alguma área da nossa vida precisa ser curada. Alguma área da minha vida precisa de tratamento, precisa de transformação. Mas para que o poder de Deus se manifeste, me curando, me transformando, eu preciso aceitar, reconhecer que eu sou limitado, que eu preciso, que eu necessito. Se eu não reconhecer que eu sou limitado, que eu sou pecador, que é de glória em glória, que é de fé em fé, se eu não reconhecer, eu estou fadado ao fracasso. Então precisamos reconhecer, andar no caminho a qual Deus trilhou para nós, converter dos seus maus caminhos. Pastor, como é converter dos seus maus caminhos? É você reconhecer que o caminho verdadeiro está aqui, nas Escrituras. É você reconhecer que Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus, ele poderia parar apenas que eu sou o caminho, já era o suficiente. Mas ele continua dizendo, não sou apenas o caminho da sua vida, mas também eu sou a verdade para a sua vida. E para você ter acesso aos céus, precisa passar por mim. Para você ter acesso aos céus, você precisa reconhecer Jesus na sua vida. Você tem que ter uma vida de adoração. Salomão, ele deu o melhor para Deus no aspecto físico. Mas quando chegou na adoração, ele precisou de um conselheiro. Isso aqui é muito bonito, parede, luzes, mas com todo respeito, Deus está preocupado com o seu coração. Temos que ter conforto, sim, mas isso tudo vai passar. 2025 vai chegar, e será que em 2025, esse buraco vai permanecer na sua vida? Esse vazio vai permanecer na sua vida? Será que você vai deixar passar mais um ano com esse vazio? Será que você não vai permitir que o Espírito de Deus que está aqui dentro de mim, entre dentro de você? Eu estou falando, não é que vai invadir, é que ele vai entrar. É que você vai abrir o seu coração e vai dizer, Senhor, eu não permito mais esse vazio dentro de mim, eu não permito mais passar 365 anos da minha vida com esse buraco, com esse vazio.
com todos à minha volta, mas como se eu tivesse só. Deus quer te trazer essa realidade. Ele quer preencher o vazio da sua alma. Ele quer bloquear o acesso do mal na sua mente. Que a partir de hoje você tenha essa certeza. Que você possa fazer um culto, chamar a presença de Deus. A história vai dizer no Crônicas, 2 Crônicas, que Salomão, através da adoração com os levitas e os sacerdotes, Salomão, através da adoração, ele atrai a presença de Deus. Ele conseguiu atrair a presença de Deus através do louvor sincero, através da sua adoração. É hora de nós entendermos que para atrair a presença de Deus, não é apenas vir nos cultos, mas é entregar um louvor sincero, é entregar uma vida com Deus sincera, demonstrar que temos intimidade com Deus através dos nossos frutos. As pessoas só verão Deus na sua vida quando os frutos de Deus começarem a exalar pela sua vida. Que você possa ficar com essa palavra. Que Deus possa multiplicar as bênçãos dele sobre a sua vida. Mas que você jamais esqueça dessas 3 coisas que Deus colocou para você: orar, busca a minha face e se converta dos seus maus caminhos e se humilha diante de mim. Essas 4 coisas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vem, Isabel. Quem não conhece, a esposa do pastor Abel, é Isabel. Você começou a pregar falando sobre louvor, né? E ela é uma adoradora do Senhor, Vita da casa de Deus. Senti no coração da Isabel escolher um hino para nós louvarmos junto. E juntos, eu, você e ela. Cadê a esposa, Jusara? Está aí? Graças a Deus, acho que não precisa pedir dinheiro não, né? Sim? Dá uma salva de palmas, então. Olha Deus. Sobe, amor. Qual é a música, Isabel? Vamos dizer assim, eu teria uma música para cantar do que ele pregou, né? Se você tiver alguma lembrança. Cadê os músicos, por favor? Cadê os músicos? Cadê os músicos, por favor? Back vocal, acho que não tem microfone para todo mundo. Fala aí, você lembra? Não, pode escolher. Posso escolher? Vem cá, Isabel, tu tá aí acanhada, você é uma menina, nem vermelha você fica. Não fico, não. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Quantos foram abençoados? O problema da igreja, sabe qual é? É ouvir e não praticar. É simplesmente ser ouvinte. E aí, o que acontece? A palavra de Deus não tem poder para mudar a tua vida, a tua história. Mas quando você ouve e pratica, olha, quem veio de manhã aqui foi um maná. Pastor Miguel estava inspirado, né? Foi uma bênção. E o pastor Abel, estou vendo que o menor pastor da Nova Vida é ele. Mas ele é que nem perfume francês. O menor frasco é o melhor perfume, né? Eu fui muito abençoado. Espero que eu possa viver 10% do que ele pregou, né? Eu tenho certeza que vai acontecer um milagre na minha vida. Puxa aí, Isabel. Som tá falhando aqui, depois tem que deixar isso aqui. E também convidar você, lembrar você, terça-feira, 10 horas da noite, venha com um coração desejoso de ser abençoado, porque Deus tem algo especial. Creia nisso.
Vamos lá. Tem aí, Abel? Louvado. Vamos junto. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata minha sede, é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com medo da tua glória. Mais perto da morte, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, a fechada é você, é tudo sobre você. Amém. Você que está aqui, ó, do lado direito, meu, vira para frente do lado esquerdo, por favor. E você que está do lado esquerdo, vira para frente do lado de lá. Vocês aqui, do pastor Abel, estenda suas mãos. Vocês daqui, estenda suas mãos. Estenda suas mãos, igreja, do lado direito. Deus abençoe teus irmãos. Você possa orar agora. Abra sua boca e abençoe. Tu tem o poder de abençoar. Nós nos abençoamos no nome de Jesus. Nós nos abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos a tua família, a tua casa, os teus pertences e principalmente a tua vida espiritual. Seja renovado, seja restaurado, e te abençoamos que haja cura na sua mente, no seu coração, no teu corpo, em o nome de Jesus, conforme Isaías diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo estava sobre ti, nos traz a paz. Shalom, Shalom, Adonai. Sai cantando. Dessa vez.